Opa, Thiago aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero conversar com você que está aqui me vendo e, aliás, não só com você, mas com um convidado muito legal sobre a única forma que a gente tem para ganhar dinheiro com segurança na Bolsa de Valores. É claro, é inegável que o mercado de capitais no Brasil vem crescendo bastante, principalmente em função de redução de taxa de juros. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a gente está com uma taxa aí de 2,25. Isso tem trazido novos investidores para a Bolsa de Valores, e isso tem trazido, e recentemente a gente passou por alguns circuit breakers aí na Bolsa, em função da crise causada pela pandemia no mundo, e o que a gente percebe é que a maioria dos investidores está passando pela primeira crise, e isso acaba assustando muito os investidores em função dessa crise. E aí, eu conversando com o Bayard, que é o meu convidado desse vídeo de hoje, eu já vou chamar ele. O Bayard está estudando para fazer a prova da CEA, mas o cara já manja dos Paranauê aí muito. E aí, ele compartilhou comigo alguns estudos que ele fez a respeito do mercado, ele fez um backtest aí com algumas hipóteses, e aí a gente quer bater um papo sobre isso. Tá? Então, vou chamar o Bayard aqui, a gente vai trocar uma ideia, e aí eu vou colocar ele na parede. Não conta pra ninguém não, mas eu vou colocar ele na parede com umas perguntas bem cabeludas aqui. Peraí. Vamos lá, Bayard, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Deixa eu ver. Aê, meu garoto! Olá, tudo bem, Bayard? Tudo bom, cara? Um prazer estar aqui no seu canal para poder debater sobre esse assunto, cara. Prazer meu, mais uma vez aí, obrigado por você conceder o seu tempo, e eu quero aproveitar para registrar aqui publicamente o brilhante trabalho que você fez, te dar os parabéns pelo seu desempenho, não só nos estudos com relação à certificação, mas no seu estudo de mercado, né? Antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava tendo uma conversa aí meio que de bastidores, e é incrível ver o quanto que você está procurando evoluir, estudando e cutucando, tirando informações de um monte de lugar. Então, parabéns por isso, cara. Nada, muito obrigado, Thiago. Legal. Bayard, é o seguinte, você me mandou aqueles relatórios e aí eu quero colocar você na parede aqui, te fazendo algumas perguntas, e não se assuste se em algum momento eu fizer o papel de advogado do diabo, ou seja, dá uma cutucada aí, mas eu acredito sim na hipótese que você levantou, na tese que você levantou com esse backtest, mas acho que, principalmente para quem está assistindo a gente, é legal eu tentar fazer aqui algo de cutucar para a gente chegar em algum lugar. Mas vamos lá, Bayard, você não trabalha no mercado financeiro, é isso? Não, ainda não trabalho no mercado financeiro, cara. Ainda, né? Estou estudando para me certificar direitinho para poder entrar. E eu queria te perguntar o seguinte, a gente estava conversando aqui em bastidores, você é empresário, veio desse ramo aí da sua família e tudo, do comércio. O que fez você parar para pensar e falar, não, cara, eu já tenho aqui a minha vida no comércio, já tenho isso, mas agora eu quero me dedicar a trabalhar no mercado financeiro. Qual foi a chave que fez você mudar de ideia ou eventualmente tentar criar aí um plano B no mercado financeiro? Legal, cara. O mercado financeiro realmente é uma área que eu gosto muito, tá? Praticamente para mim é um prazer estar estudando, estar acompanhando, estar sempre aprofundando. É uma área que eu gosto muito. E eu também queria ter outra fonte de renda, né? Sair um pouquinho da dependência do comércio, que hoje eu dependo 100% do comércio. Eu sou empresário, então a gente está ali dia a dia batalhando e vendo que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Tá? Então, no mercado financeiro, eu encontrei a felicidade realmente de passar ali muito tempo estudando, trabalhando, e eu pretendo levar isso para adiante mesmo, né? E eu vejo, Thiago, que tem muita desinformação. Isso também é algo que me impulsiona, tá? Me motiva em poder chegar e agregar valor às pessoas, né? Em ver como elas estão investindo, ver se é da forma correta, mostrar se tem jeitos melhores, e aí vai depender de cada um como é que vai ser, né? Legal. Cara, então quer dizer que você... É legal, eu estou tentando chegar num caminho para entender o seguinte, né? O mercado financeiro como profissão, ele não é só para aquele cara que, sei lá, começou a estagiar num banco com 20 anos, né? Tá? E você é um cara que tem uma história de vida, é empresário, tem o seu negócio, investe no mercado, mas também olha para o mercado financeiro como profissão. E isso é muito legal, cara. E aí, uma das coisas que você agora está estudando para tirar a certificação CEA, eu queria te perguntar algumas coisas e talvez você até me devolva algumas perguntas, mas antes da gente falar sobre o teu estudo,
você pretende trabalhar como consultor de investimentos ou como funcionário CLT de um banco? Qual é a sua perspectiva profissional para o mercado? Pronto, a minha perspectiva é realmente trabalhar como consultor, tá? Um consultor abrir um escritório, enfim, ser de forma autônoma, né? Eu não pretendo trabalhar em banco, tá? Eu acho que tem muito mercado para isso, né? São poucas pessoas, na verdade, eu não conheço ninguém aqui no estado do Ceará, Fortaleza, que tem um escritório que dê realmente uma assessoria personalizada para cada investidor, né? Da forma que cada um aceite os riscos, enfim, montar uma carteira de investimento que se adeque a cada pessoa. Legal. Eu acho legal a gente falar sobre isso, Baird, porque muita gente que está estudando para a CEL, até para o CFP, ou até para o CNPI, às vezes tem dúvida de como que pode atuar como consultor, né? E aí o fato é que sim, você com essa certificação, você pode se credenciar na CVM e trabalhar de maneira autônoma, em parceria com o teu cliente. O que na minha visão, e aí, talvez, não sei se é isso que motiva você, é algo que faz todo sentido, porque é uma parceria ganha-ganha, né? No sentido, não tem nenhum conflito de interesses. Cara, você vai trabalhar para única e exclusivamente defender o interesse do seu cliente, certo? E aí você pode eventualmente ver a maneira como você vai cobrar, se fixo, se por performance. Essa é o seu raciocínio? Essa é a parte mais interessante que me atraiu no CEA, Thiago, porque deixa você muito à vontade para conversar com o seu cliente e abrir o jogo. Ó, cara, eu vou ganhar dessa forma, vou ganhar só apenas taxa de performance, então se você ganhar, eu também ganho, né? Mas se a gente entrar numa crise, a gente determina ali um valor mínimo para estar prestando a consultoria, enfim, a gente pode chegar num acordo e que é bom para todo mundo, né? E deixa tudo claro, né? O cara não fica com medo de estar sendo enganado, alguma coisa, né? Deixa tudo sobre a mesa. E inclusive você pode ser um defensor dele, né? No sentido de falar para ele assim, olha, esse produto aqui que algum profissional te recomendou, não é o melhor produto para você nesse momento, por causa disso. Então isso é legal. E aí, indo para a principal pauta desse vídeo, queria te perguntar o seguinte, você fez um backtest, que a gente vai compartilhar aí daqui a pouco, e fala pra gente de onde que surgiu essa ideia e qual conclusão que você chegou com esse backtest. Pronto. A ideia foi buscar no mercado uma resposta que eu acho que todo mundo tem, né? Investir no longo prazo sempre traz retorno. E aí eu entrei no site da B3, puxei as informações do índice Bovespa desde 1998 e fui fazendo, na planilha, montei bem direitinho, fui fazendo o composto, né? O cara aportando mensalmente. E o resultado foi extremamente satisfatório, cara. E demonstrou que no longo prazo, sim, é um excelente investimento. Então, aquele papo que tem gente que fala assim, não, mas a bolsa tem período aí que não bate o CDI, que não sei o quê, vai lá. Esse seu estudo comprova o contrário, é isso? Comprova o contrário. Até, além do que, agora a Selic, como você disse, está 2,25, né? Exato, Então, está muito baixo. A bolsa vai ser realmente um caminho que as pessoas vão ter que tomar um pouco mais de risco para poder ter algum retorno financeiro. Legal. Você quer compartilhar esse estudo com a gente, dar uma comentada sobre ele, os números que você conseguiu levantar? Vamos lá, vamos compartilhar para o pessoal acompanhar direitinho, cara. Vou colocar aqui na tela. Bom, daqui tá dando para ler tranquilo, tá? Eu consigo ler aqui. Pronto, deixa eu dar uma comentada. Como é que eu iniciei? Tá? Eu entrei, como eu disse, no site da B3. Todas as informações foram retiradas de lá. Eu disponibilizo o link no final, tá? E para não montar uma carteira fictícia e depois entrar em questão se eu escolhi ativos que valorizaram demais ou de menos, eu repliquei o índice Bovespa. É como se a gente estivesse comprando hoje BOVA11. Exato. Tá? Então, aqui, como é que eu fiz o estudo? Eu peguei o salário mínimo vigente em cada ano, desde 1998, 99, cada ano eu fui pegando o salário e estipulei um percentual que a pessoa iria aplicando na bolsa. Tá? Então, em 1998, o cara recebia lá um salário mínimo
eu não lembro de cabeça, mas vamos chutar R$ 80. Então ele pegou 30% desses 80, mensalmente, todo mês ele foi aportando na bolsa, tá? E eu fiz um outro com 50% e o outro investidor aportando um salário mínimo mensalmente, cara. O resultado é extremamente satisfatório. Quem aportou 30% durante, foi de 1998 até 2019, no final de 2019, vamos ter aí 21 anos, né? Ele vai ter o resultado de 417 mil. O segundo, o percentual, todos tiveram a mesma valorização, só que o valor, de fato, quem aportou mais, retirou mais, né? E o mais interessante é que tira aquela mentira da cabeça de que para investir na bolsa precisa ter muito dinheiro para poder ter muito retorno, né? Não, 30% do salário mínimo hoje seria um pouquinho mais de R$ 300, né? O salário mínimo acho que é 1.045 por aí. Exato. Então, assim, lógico que você tem que estar bem financeiramente para você poder ter condições de tirar R$ 300 e investir. Mas não é necessário você pensar que isso só vale a pena em números altos, números grandes, né? Então, aqui a gente tem uma valorização de quase 1.000%, cara, 970%. O que é muita coisa, né? E assim... Muita coisa, cara. O que a gente tá falando é que o cara não precisa ser um gênio do Velo Invest, né? Tipo, cara, compra a Bova 11 e vai tocando, né? Vai tocando, basicamente tem muita dor de isso. cabeça, né? Tá, agora eu vou cutucar você. Eu já sei a resposta para algumas coisas, mas antes de você mostrar os gráficos, eu já sei a resposta para algumas coisas, porque a questão do salário mínimo mostra isso pra gente, mas se eventualmente tiver alguém assistindo com dúvida, pode questionar a gente. Tá, mas você corrigiu isso aí pela inflação? Como é que é? Isso é ganho real? É ganho nominal? Explica pra gente isso aí. Pronto, cara. Esse aqui é o ganho... Por que eu não corrigi pela inflação? Porque eu peguei o salário mínimo da época. Sim, né? Eu não peguei R$ 100 desde 1998. Eu peguei o salário mínimo da época. Então, assim, a inflação está aí no meio. Esse valor é o valor real de hoje. Né? Falta descontar lógico, imposto, né? Imposto se o cara fosse sacar esse dinheiro, ele vai pagar imposto. E também, talvez, custo com corretora. Né? Não está incluso nesse estudo, porque aí o custo varia de corretora para corretora, de como, né? Enfim. Então, em resumo, basicamente é o seguinte, né? Não tem razão de fazer nenhuma correção pelo IPCA, porque você está fazendo uma atualização monetária com base no salário mínimo, né? Então, faz sentido. Quando você me falou desse relatório, lá atrás, antes de eu ver o relatório, eu falei, puxa, mas será que ele considerou a inflação? Eu pensei isso. Mas aí quando eu fui ver o material, eu falei, não faz sentido, né? Porque aqui a gente está falando o aporte não é um aporte absoluto, é um aporte relativo ao salário mínimo. Então, como ele faz sentido. E o gráfico que você ia mostrar tem o quê, Bayard? Porque aqui no gráfico mostra, basicamente, o efeito dos juros compostos, tá? O grande benefício de investir na Bolsa de Valores é justamente esse, juros compostos. Então, aqui no início, a carteira basicamente anda, porque ela replica o índice Bovespa, né? Só que os juros compostos vão começando a fazer efeito. Então, ela vai subindo de uma forma bem mais rápida, bem mais acentuada do que o índice, mas ela acompanha o índice, porque ela replica o índice, né? E também ela cai de forma mais forte. Né? Mas no longo prazo, a gente vê que o benefício é extremamente... Não tem nem o que... Não, é inquestionável, né? E vê que realmente os juros compostos fazem, sim, valer a pena você investir na Bolsa. Tá, e agora falando sobre juros compostos, mais uma pergunta. Você mensurou isso aí com dividendos ou sem dividendos? Sem dividendos. Eu até pensei nisso, Thiago, mas o dividendo, ele é retirado da ação, né? Então, assim, é como se todo o dividendo estivesse reaportado, tá? Então, se eu tenho uma ação que custa R$10, recebo R$1 de dividendo, no outro dia a ação abre R$9, e aí eu reaportei de novo. Entendi. Tá?
Não, porque é importante ter claro essa questão, né? Porque, sei lá, o dividendo é maravilhoso. Cara, o dividendo desconta do valor da ação. Se você reaplicar ele, você vai ter juros compostos. Se você torrar ele com cachaça, você não vai ter. Né? Correto. Então, nesse caso, é como se estivesse reaplicando. Que legal, legal. Então, no gráfico 1, representação é o BOVA 11, no gráfico 2, obter quase 1.800. Cara, muito no legal. gráfico 2, a gente vê em percentual, tá? Aqui é em valor nominal, né? Fechando aqui eu peguei o valor nominal aí, porque você consegue aumentar um pouco mais a fonte do gráfico? Deixa eu aumentar aqui. Aqui é o valor nominal, ó. Ele iniciou lá com salário mínimo na época, né? Foi aportando mensalmente. Esse gráfico aqui é do investidor que aportou um salário por mês, tá? Ele terminou com quase 1.400.000. O que, se a gente parar para pensar, eu até já falei isso para você em outro momento, cara, não é a realidade da maioria dos brasileiros, infelizmente. Né? O Brasil é um país muito pobre. Mas a pessoa que se dispõe a colocar dinheiro em bolsa de valores, ela consegue colocar 1/3 de um salário mínimo. Entendeu? Ela consegue colocar meio salário mínimo, dependendo do caso, até um salário mínimo por mês. Reforço. Infelizmente, essa não é a realidade de todo o brasileiro. Mas aquela pessoa que tem informação, que abre conta numa corretora, que tem lá o banco para fazer TED e tal, essa pessoa ela não é tão difícil para ela partir, por exemplo, com 1/3 de um salário mínimo no dia de hoje. Isso, justamente isso, Thiago. Bem levantado. Aí vamos mostrar aqui o segundo gráfico, que ele já é em percentual, ele não é valor nominal. Certo. Tá? Então, aqui, chegou a obter um resultado de quase 1.800%. Aí veio a crise de 2008. Que legal, cara. Caiu para 792%. Né? E aí a gente retornou mais ou menos em 2010 e veio aquele período que foi sofrência até 2014, 2015, né? E aí deu uma levantada. Então, assim, a gente vê claramente que superamos várias crises. E 2008 não foi a única, né? Tiveram várias no meio do caminho. Não, mas aí nesse período passou pela bolha dos .com, que estourou em 2000. Foi no ano 2000, mais ou menos, né? Aí teve 2012 que a gente começou a ter problema na Europa, depois problema aqui no Brasil, impeachment de Dilma, não sei o quê, aqueles loucura toda que a gente viveu aqui em 2015, 2016. E mesmo com tudo isso, você chegou a... Então, e aí o que acontece é o seguinte, Marge, por que eu acho muito legal a gente trazer essa conversa a público assim? Porque o cara que chegou no pico, ali em 2007, que estava com 1.700 de retorno, porque a gente vinha num rally assustador antes de estourar a bolha ali, esse cara, ele pode estar olhando pro portfólio dele hoje e falar assim, pô, tô perdendo dinheiro, eu tava com 1.700, agora eu tô com 900, mas não é essa conta, a menos que você entrou no pior momento da sua vida, né? O ponto é o seguinte... E outro ponto também, Thiago, que a gente pode observar é que é o seguinte, não adianta você tentar prever o melhor momento de aportar. Era aí onde eu queria chegar. Aporte mensalmente, não se preocupe se a bolsa está lá em cima, está lá embaixo, está do lado, está do outro. Mantenha sua resiliência e que no final vai dar certo. No longo prazo, a possibilidade de dar errado, né, de terminar com prejuízo, diminui a cada ano que vai passando. Então, era aí onde eu queria chegar, né? Se você manter a consistência, não precisa ficar tentando adivinhar onde que é o vale, onde que é o topo, onde que é o fundo, porque na prática o resultado... Eu particularmente, eu gosto bastante dessa filosofia de investimento de longo prazo, mas também gosto de dar uma brincada, assim, de vez em quando, de fazer um trade. Acho que ninguém é de ferro. Principalmente depois desse corona crise aí, eu comecei a ficar um pouco mais atento para isso. Mas assim, 90% da minha filosofia é muito parecido com isso que você tem aí. Tá? E por que eu estou te falando isso? Porque todas as vezes que eu vou dar uma brincada, que eu vou fazer um trade mais curto, não todas, mas 99% das vezes eu erro o time. No sentido, não estou dizendo que eu perco dinheiro, mas às vezes eu erro o time, de tipo dizer assim, olha,
se eu tivesse segurado um pouco mais, eu ganharia mais. Ou se eu tivesse comprado um pouquinho depois ou um pouquinho antes, entendeu? Então, assim, não tô dizendo que tô perdendo dinheiro, mas, cara, a gente nunca sabe o timing. Ah, é agora, é agora. Então, mas isso tem uma questão bem controlada com relação a isso, assim, não é uma exposição desnecessária. Ninguém consegue prever, jamais crises existem porque as pessoas não conseguem prever. Se conseguisse prever, não existiria crise, né? É verdade. Cara, muito legal. E aí, o que tá aí? Ah, o resultado de valores, é isso? A conclusão que eu cheguei foi justamente isso que a gente conversou, que aportando, né, não tentar acertar o fundo ou se preocupar com comprar no topo, né? Não precisamos ter medo de enfrentar crises, que achar que essa vez é tudo diferente, o mundo vai se acabar, né? Desde 1998, como nós conversamos, tiveram várias crises no caminho, tá? E bolsa para longo prazo, cara. Claramente, bolsa para longo prazo. Então, a gente pode encontrar alguns ciclos de 5 anos, né? De 5 em 5, parece que o ciclo vira. Mas, enfim, então, chegando no resultado final, foi aquele cara que aportou mensalmente um salário, ele tem hoje, em valores nominais hoje, 1.400.000, próximo disso, 1.390 e tantos mil. Cara, o que já dá para a pessoa começar a pensar em se aposentar, né? Então, aí justamente aplicando esse dinheiro em ações ou fundos imobiliários que pagam 8% ao ano de dividendos, né? 6%, você pode montar uma carteira para conseguir algo próximo disso. A pessoa tem uma renda passiva de R$9.300, cara. Ah, se conseguir um dividendo ali de 8% ao ano. Vou até pegar HP, para a gente ser um pouco mais conservador. Vou pegar HP aqui. Quer pegar o número exato, Thiago? Seria 1.393.253,23. Ó, deixa eu pegar um yield. Eu vou pegar um yield de 5% ao ano, para a gente ser muito, muito conservador. Tá. 5% ao ano, sem imposto de renda, dá 70 mil por ano. Né? 69, alguma coisa. 12 divide, vai dar R$5.800,05. Esse é o cara que aportou um salário mínimo, é isso? Um salário mínimo, isso. Então a gente está dizendo o seguinte, sendo absurdamente conservador, assim, o mais conservador, estou falando um yield de 5% ao ano, tá? A gente está dizendo o seguinte, que na atual circunstância, você que durante a sua vida conseguiu aportar um salário mínimo na bolsa, agora, depois passado esse tempo, você conseguiria ganhar de renda mensal perpétua quase 6 salários mínimos, 5.800. E o legal que você comentou agora foi que é perpétuo, cara. Você pode exato. deixar para seus filhos, né? Pode deixar para outra pessoa e a outra pessoa continuar com essa caminhada. Legal, então bem gerenciado esse portfólio. É um portfólio que literalmente nunca vai acabar. Literalmente não. Se você, claro, souber utilizar, nunca retirar mais do que o próprio rendimento e por aí vai. Cara, que legal. Isso já serve de material de estudo para você para no desenvolver da tua carreira aí ao longo do tempo, né? Depois que voltar as provas aí, que a gente estava conversando antes de gravar aqui, eu não tenho a menor dúvida que você vai passar na prova. Mas isso já serve para você de um portfólio de um estudo mais avançado, né? Justamente, eu montei esse relatório, não sou eu que acho que no longo prazo é vencedor, né? É o mercado que realmente está dizendo isso. Que legal. E é legal você falar isso, né, cara? Não é uma opinião minha. Tá aqui, é matemática, não dá pra gente brigar com a matemática, né? Ô Baird, e aí, qual que é a tua visão agora? Olhando assim, a gente já fez um estudo mais de longo prazo e tal, mas a gente está vivendo um momento agora de corona crise, uma loucura, e sai ministro, entra ministro, e faz não sei o que e tal. Você acha que, eu já sei a resposta, mas que mesmo assim, neste momento, você acha que é um bom momento para entrar e começar a investir em bolsa para quem não tem nada? Cara, com certeza, Thiago. Eu pego análise de vários CNPIs, né, analistas certificados, que me passam relatórios e dizem, essa empresa está muito barata. E aí eu vou ler, eu vou ver como é que ele chegou naquela conclusão, e realmente, Thiago, tem muitas empresas atualmente baratas, embora a bolsa tenha subido aí quase 50%, se eu não me engano, foi uma subida maluca, né? Ninguém conseguiria prever, né? E realmente,
quanto antes começar, melhor, cara. Quanto antes começar, melhor. Não tem o time correto. Né? Tinha gente que estava esperando a bolsa dar uma leve melhorada para iniciar e a bolsa disparou, deixou muita gente para trás, né? É verdade. Eu tenho, mesmo, como eu falei para você, eu sou bastante adepto de uma filosofia parecida com essa, mas aí eu tenho ali um pedacinho que eu faço uns tiros mais curtos e tal, e como eu falei, às vezes eu acabo errando, às vezes não, na maioria das vezes eu acabo errando o time, e aí às vezes eu fico esperando, não, cara, não é possível, vai vir uma correção aqui para eu entrar e não vem a bendito da correção. Então, mas é interessante deixar uma reserva de oportunidade, né? Essa ideia sua, aliás, que você levantou aí, basicamente não é para você ficar operando day trade, operando home broker, né? Cara, é para pôr o dinheiro e pescar, né? Pega o dinheiro e vai trabalhar, enfim, vai fazer o que você... Põe o dinheiro lá, esquece. Deixa o dinheiro trabalhar sozinho, e não acompanha preço de ação, cara, porque realmente eu acompanhava no início, eu sofria bastante, porque você sente aquela dor de cotovelo, né? Poxa, a ação caiu 6% e o mercado subiu, será que aconteceu alguma coisa que eu não sei? E aí você vai pesquisar na internet sobre aquela empresa e você vai acabar encontrando alguma coisa. Só que você justifica aquilo como o reflexo que teve na bolsa. E não, o que você tem que acompanhar realmente são os lucros, né? Não é cotação, o mercado às vezes é meio doido, né? A empresa bate recorde em lucro líquido e na ação no outro dia cai 10%. Exato. E aí, se você ficar acompanhando cotação, dá umas dor de cotovelo, né? Que você fala assim, nossa. Ó, até compartilhar um case que aconteceu comigo agora, nesses dias, cara. O ano passado, eu fiz uma posição considerável de Oi, tá? Oi BR. Então, meu preço médio era 65 centavos. Tá? Certo. E aí, quando bateu 93, 94, eu fui lá e vendi quase tudo, fiquei com uma quirelinha. E hoje, especificamente, no dia que a gente está gravando isso, ela continua subindo. E aí eu falei, por que eu fui vender isso? Eu ter esperado mais. Eu tô lá, mas a maior parte eu já realizei. Mas o ponto é isso, né? O time. Não precisa se preocupar com o time se você usar essa filosofia. E aí eu tô falando aqui de trade, de fazer uns tiros mais curtos, o que eu particularmente defendo, tá? E aí, Bard, até queria te ouvir antes da gente finalizar esse vídeo. Que você precisa fazer um investimento para longo prazo, com essa filosofia, você precisa ter reserva de emergência, ok? E se você quiser fazer day trade, swing trade, seja lá o que for, operar opção, maravilhoso. Mas esta parada tem que ser, cara, 3, 4, 5% de todo o seu portfólio, porque isso aqui é a grana do risco. O resto é a grana que vai garantir o teu futuro. Essa é a filosofia que eu penso. Como é que você vê essa questão de value investing, de day trade, de reserva de emergência? Como que você montaria um portfólio assim, nesse sentido? Thiago, eu vejo dessa forma que você comenta, tá? Só que eu ainda penso um pouquinho mais além. Imagine, nesse caso, que deu quase 1000% de retorno. Se você perde todo mês um pouquinho, ali tentando acertar o time, tentando fazer operações curtas, imagine esse dinheiro no longo prazo, quanto não seria. Legal. Então, assim, eu não faço justamente por isso. Eu perdi R$100 hoje, para mim R$100 não vai fazer tanta falta, por exemplo. Mas não são R$100, são R$100 hoje, mas seria no futuro próximo a 1000. Então, eu não faço, até porque eu não tento enviesar para esse lado de olhar gráfico, porque você acaba vendo tendências do gráfico, que agora é a hora. E aí você erra. Então, eu não tento me enviesar para esse lado. Eu olho para a ação e vejo, não, tá legal aqui, é nela que eu vou. Não, legal. Eu defendo isso no sentido assim, porque tem muita gente, Bard, que, principalmente na internet, no YouTube, tem um monte de day trader aí, profissional, inclusive, alguns, sou amigo, inclusive, a galera ensina aí a ganhar dinheiro com trade e tal, só que aí tem muita gente que procura no day trade, no swing trade, a salvação da vida. Não, porque eu vou aprender a operar, eu vou fazer aqui uns gráficos doidão e não sei o quê, e vou ficar rico. E aí o que eu digo é o seguinte, cara, você quer fazer day trade? Isso vai te satisfazer? Isso é bom para você? Ok, faça. Mas não pensa que o day trade vai ser um negócio que vai você vai largar o teu emprego para viver de trade, porque não é bem por aí o jogo. Então, quer colocar uma grana no risco? Muito, 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 muito controlado.
tenha segurança primeiro para só depois arriscar. Tem gente que fala assim, Bard, será que vale eu começar a ganhar dinheiro no day trade para pegar esse dinheiro e colocar no longo prazo? Cara, isso não vai funcionar. Desculpa, mas não vai funcionar. Porque Mas se fosse fácil, entre aspas, assim, né, todo mundo faria, mas não é. Tem alguns day traders que ganham, de fato, mas os caras são profissionais, estudam demais, não é coisa tão fácil quanto possa parecer, né? Eu sou da filosofia de que primeiro a segurança garante o leitinho das crianças, e aí depois, se você quiser fazer alguma coisa... Vai brincar, né? Vai se divertir. Pô, legal, cara. Muito obrigado por esse bate-papo, muito legal. Assim, eu quis trazer esse seu estudo a público porque eu achei interessante. Não só o resultado, claro, o resultado é extremamente interessante, eu nunca tinha feito algo parecido com isso, mas a sua iniciativa de ficar inquieto com isso e falar, não, peraí, eu preciso me aprofundar, preciso entender mais, preciso buscar aqui o que de fato, o que os números dizem a respeito do mercado. Então, parabéns pelo estudo e pela iniciativa, beleza? Obrigado, cara. Eu posso colocar teu Instagram aqui para quem, se eventualmente quiser bater um papo contigo, lá te chamar por lá? Pode, por favor. Legal. Instagram Baiard Borges Neto. Legal. E se a galera de Fortaleza quiser tomar um café com você lá no teu comércio também, tá convidado? Eu já tô convidando. Na hora será um prazer imenso debater sobre esse assunto, conversar sobre isso, cara. Legal. Então aí, tá vendo? Galera de Fortaleza quiser tomar um café com o Bard por lá, depois que passar a pandemia, por favor, chama ele lá no Instagram e bate um papo com ele. Cara, obrigado. E depois que daqui um tempo, daqui um ano, enfim, se estiver atuando já como consultor, eu quero você de volta aqui pra gente bater um papo como é que tem sido isso. Tá, Joia, legal. Pode deixar que eu vou atrás de você pra gente fazer outra live, com certeza. Beleza. E parabéns pela sua escola. Super recomendo, a T2, as aulas são excelentes. O método que você utiliza, Thiago, parabéns, realmente você é um professor de mão cheia, você sabe passar o assunto. Tá? Obrigado, cara. E aí eu recomendo para quem está pensando em entrar na área aí, tirar alguma certificação, a T2 resolve a parada. Pô, legal. Obrigado pela indicação, obrigado pela confiança. É muito prazer mesmo ter você aqui e vamos que vamos. E para você que está vendo esse vídeo, se você gostou, deixa aqui um comentário. E se você tiver alguma pergunta para o Baiard, deixa aqui nos comentários também, que ele pode responder, a gente pode ir trocando essa ideia. Beleza? A gente se vê no próximo material. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.